79 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 391, Assalto ao Céu Imperial. 1. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy. Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. No entanto, poucos dias depois, Zhang Yang recebeu uma notícia importante. A notícia veio de Lu Xian. Assim como a história se desdobrando no presente, ela realmente conheceu Liu Wei quando participou de exposição de modelos em sua escola. E, assim como na história, Liu Wei se apaixonou por ela e a acolheu como sua amante. Lu Xian era realmente ganancioso. Não era suficiente para ela, mesmo depois de Liu Wei lhe dar $50 mil por mês. Assim, ela continuava sendo a espiã e contatava constantemente Zhang Yang. Só que ela não pôde fornecer nenhuma informação importante. Portanto não recebeu recompensas adicionais. Mas desta vez, a notícia que ela trouxe para Zhang Yang definitivamente valia algo. Oni Swordstruck também adquiriu uma parte da Ordem de Conquista de Território, ao completar a missão principal de ligação da história. Enquanto isso, sob a influência de Liu Wei, com uma quantidade substancial de ouro, céu imperial, pedras rolantes e cavaleiros da tempestade, 3 guildas de alto nível iriam unir forças como medida temporária para intensificar seu ataque ao Castelo Tempestade. Eles iam ativar a Ordem de Conquista de Território. Eles iam começar uma guerra com a fumaça do deserto solitário. A princípio, Zhang Yang não conseguia entender. Seja uma conquista de território ou uma defesa de território, a batalha só podia ser liderada por uma guilda. Então, como essas 3 guildas podem unir forças? Lu Xian então explicou claramente para Zhang Yang que Rolling Rocks Stone Riders enviariam temporariamente seus melhores jogadores para se juntar ao Imperialske. Dessa forma, eles poderiam reunir todos os seus melhores jogadores para formar uma força suprema e vencer a conquista do território. Então, e quanto à capacidade máxima dos membros em uma guilda? Eles não conseguiriam colocar tantos jogadores de topo em uma guilda. Claro, Oni Swordstruck já tinha conseguido uma Ordem de Melhoria da Guilda nível 3, quando completou a missão anterior. Ele não usou porque queria mantê-la como um elemento surpresa. Quando estiver pronto e o momento certo, ele vai usar e seguir com seu plano. Quando a Lone Desert Smoke vir isso na notificação do sistema, já será tarde demais para reagir. De fato, não havia nenhuma guilda forte o suficiente para enfrentar Lone Desert Smoke 1 a 1. Mas essas 3 guildas eram 3 das melhores guildas do servidor da China, e uniram suas forças de elite em uma força poderosa. Essa força pode muito bem superar o melhor da fumaça do deserto solitário. Além disso, o Imperialsk ainda não usou sua Ordem de Melhoria de Guilda de nível 3. Se Lu Xian não tivesse dado essa notícia a Zhang Yang e a guilda só fariam preparativos e planejamento de acordo com sua atual guilda de nível 2. Eles só fariam preparativos para enfrentar o número básico de 20 mil jogadores em Imperialsk. Mas, a Imperialsk pode simplesmente usar a Ordem de Melhoria da Guilda nível 3, e aumentar a capacidade máxima de jogadores para 30 mil e expandir suas forças no momento final antes de começarem a conquista do território, cerca de 1 hora antes. Depois, eles terão o elemento surpresas sobre Zhang Yang e a fumaça do deserto solitário. Nesses dias, o Céu Imperial e as outras 2 guildas prepararam suas forças. Então isso significava que era só uma questão de tempo até que ativem a Ordem de Conquista de Território, e lancem seu ataque em grande escala. Zhang Yang respirou fundo. Ele deveria ter adivinhado. Liu Wei estava no escuro, escondido por tempo demais, e já estava na hora de agir. Mas, por que mirar no Castelo da Tempestade? Bem, o Castelo Tempestade é o primeiro território que apareceu no servidor da China, então o tempo e esforço usados para montar o território foram os mais longos, e o nível de defesa do castelo deve ser o mais alto também. E, sem contar que existe uma guilda de alto nível chamada Lone Desert Smoke que controla o território por trás dela. Então, esse território foi definitivamente o mais difícil de cair entre os 3 territórios do servidor da China. Então, por que eles iriam querer mirar no mais difícil? Depois de pensar melhor, Zhang Yang finalmente entendeu. Um golpe de espada tinha um apetite insaciável, tão grande que ele não pararia até ficar inchado de tudo. Então, depois de sua última conquista, se ele derrubar o Castelo Tempestade, então o Céu Imperial se tornará uma guilda mais forte do que pode substituir a fumaça do deserto solitário no topo.
tornando-se a melhor guilda de toda a região da China. Mas se ele prosseguir conquistando os outros territórios, isso lhe traria os mesmos benefícios em termos de crescimento econômico para sua guilda, mas eles nunca conseguiriam se livrar da sombra lançada sobre eles pelo Lone Desert Smoke. Quanto maior o risco, maiores os benefícios. Só resta uma pergunta. Será que Oni Swordstruck e Liu Wei conseguirão garantir a vitória sobre essa conquista? Vamos ver isso. Sem as notícias de Lu Xian, talvez Zhang Yang tivesse sido derrotado antes que pudesse reagir, mas ele havia preparado o exército de 1000 servos mecânicos. Essa é a arma secreta dele que seus inimigos não conheciam. Esse é o elemento surpresa dele. Esses 1000 servos mecânicos podem sair para salvar a luta quando estiverem em tempos desesperados. Esse exército de servos mecânicos era a chave para virar o jogo. Quando chegar a hora, vamos ver quem surpreende quem. Zhang Yang não vazou as notícias sobre Imperialski, Rolling Rocks e Stone Raiders. Ele só contou para o Gordon Yuan, um Dreyshot e alguns jogadores principais da guilda, para que todos estivessem preparados. Mas, apenas um dia depois de receber a notícia, um golpe de espada havia lançado a Ordem de Conquista de Território, no Castelo Tempestade, iniciando a contagem regressiva para uma guerra. Ding! O jogador um golpe de espada lançou a Ordem de Conquista de Território. A conquista de território começará amanhã às 19 horas. A conquista do território vai durar 3 horas. Limitação dos participantes. Todos os membros de Imperialski Lone Desert Smoke apenas. Durante a conquista do território, todos os serviços de teletransporte ou pergaminhos estarão indisponíveis. Todos os jogadores mortos durante a conquista do território serão teleportados de volta para a cidade principal e esses jogadores não poderão se juntar à conquista. Após a conquista de 3 horas, se o Céu Imperial derrubar o salão principal do território, então o Céu Imperial será considerado vencedor. O jogador um golpe de espada assumirá e se tornará o novo Barão do Castelo Tempestade. Ambos os lados das guildas receberam a mesma mensagem de notificação do sistema. O Céu Imperial ainda não teve o suficiente de nós. Vamos dar a esses desgraçados um poder de fogo de verdade dessa vez. Lostidrian já estava apertando os punhos. Uma maníaca de batalha como Eyanler, é claro, teria afiado suas armas e estava preparada para a batalha a qualquer momento. Todos sabiam que o Céu Imperial tinha uma arma secreta, mas nenhum deles sabia como Zhang Yang recebeu a notícia. Zhang Yang também manteve o fato de que Lu Xian lhe contava as notícias de todos ao redor, não porque não confiasse neles, mas só que, quanto mais as pessoas soubessem, mais fácil a notícia vazaria. E, mais importante, não beneficiaria ninguém, já que poucos sequer conheciam Lu Xian. Um dia se passou. Eram 6 da tarde, e todos os membros da Fumaça do Deserto Solitário estavam reunidos no Castelo da Tempestade. A partir desse momento, o serviço do círculo de teletransporte deixou de funcionar para todos os forasteiros, exceto para os membros do Lone Desert Smoke. Muitos jogadores não faziam ideia do que estava prestes a acontecer, então houve um alvoroço sobre o fato de o círculo de teletransporte não poder ser acessado. Os membros do Céu Imperial começavam a se reunir na frente do Castelo da Tempestade, fora do muro do castelo. Mais tarde, eles foram acompanhados pelos membros dos Rolling Rocks e dos Stone Raiders. Então eles são realmente pacientes com isso, está quase na hora de começar, e eles não demonstram intenção de usar a Ordem de Upgrade da Guilda nível 3, ainda. Um Dreyshot riu. Quanto mais tarde usarem, menos tempo teremos para nossa preparação. Bem, eles foram ótimos, todos esses esforços tentando nos surpreender. Que azar para eles. Todos os membros da Fumaça do Deserto Solitário estavam em pé na muralha do castelo sorrindo e rindo, pois já conheciam a pequena surpresa que seus oponentes achavam que ninguém sabia. Já eram 18h50. Anúncio do servidor. Parabéns a Imperialski por se tornar a segunda guilda de nível 3 em todo o servidor da China. Nos próximos 3 dias, todos os membros do Céu Imperial receberão a recompensa de ganhar 100% de pontos de experiência adicionais, e o custo de reparar equipamentos, inserir pedras preciosas em encaixes e identificar equipamentos será reduzido pela metade. Finalmente, Oni Swordstruck havia tirado sua carta suprema do jogo. 19 horas. Ding! A conquista do território começou. Num instante, todos os jogadores que não eram de Lone Desert Smoke Imperialski foram teleportados a 2 km do Castelo da Tempestade. Gulolou.
À medida que sons de objetos pesados eram ouvidos, 5 catapultas apareceram na linha de frente do campo de batalha. Chofe, 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 chofe. 5 enormes pedras foram lançadas pelos golpes das catapultas, e as pedras voaram como mísseis, atingindo a muralha do Castelo Tempestade. Brum, brum, brum. Enquanto as pedras batiam contra o muro do castelo, os muros foram destruídos enquanto inúmeros tijolos voavam ao redor do muro. Aqueles que não reagiram rápido o suficiente não conseguiram evitar o ataque das enormes rochas e foram os primeiros a morrer. Quanto aos que sobreviveram ao impacto das enormes pedras, também sofreram grandes danos. Então, agora estamos lidando com catapultas, né? Nós também temos nossas próprias catapultas. Montaigne Mover era o comandante absoluto nessa batalha contra o grande exército do céu imperial. Ele levantou a mão e fez um gesto autoritário. Então ele gritou: mirem nas catapultas deles, atire de volta à vontade. Chofe, chofe, chofe. As catapultas dentro das dependências do Castelo da Tempestade também começavam a disparar enormes pedras de volta para a formação do exército do céu imperial. No entanto, embora ataques com catapulta possam causar uma quantidade substancial de dano à muralha do castelo, o dano infligido a alvos vivos não foi realmente tão alto. Mesmo que as pedras caíssem nos alvos, só conseguiriam ferir gravemente os alvos. Esses alvos podem então usar alguns lanches, ou algumas poções, para recuperar seus pontos de vida, e ficarão como novos. Portanto, esse tipo de ataque não pode ser eficaz contra alvos vivos. Afinal, catapultas são feitas apenas para derrubar muralhas de castelos. Se as catapultas também podem causar grandes danos aos jogadores, então de que serviriam os canhões mágicos? Brum, brum. As duas guildas trocaram tiros com catapultas. Mas as catapultas eram como os canhões mágicos também, tinham munição limitada, e toda catapulta só pode disparar 20 pedras enormes em uma única batalha. Em cerca de 10 minutos, a batalha das catapultas finalmente terminou, pois ambos os lados ficaram sem munição. O castelo Thunderstorm perdeu 2 canhões mágicos, enquanto o céu imperial perdeu 3 catapultas, todas explodidas em pedaços. Era tudo dinheiro jogado fora do ralo. Fossem as catapultas ou os canhões mágicos, era necessário dinheiro para comprar esse tipo de arma do sistema, e o preço de cada arma desse tipo ultrapassava milhões de ouro. Além disso, esse tipo de arma só pode ser usada em certas ocasiões. Mais importante ainda, uma vez que esse tipo de arma é destruída, não há como consertá-las, e a única forma de substituí-las é comprar uma nova. Então, sob esse ponto de vista, os oficiais estão ansiosos para ver os jogadores ativando a conquista de território, porque podem ganhar mais dinheiro se os jogadores precisarem fazer compras adicionais das armas para defender seu próprio território. Um golpe de espada estava montado em um dente de sabre de ossos brancos. Com um golpe, puxou o machado da cintura e disse: irmãos e irmãs, avancem agora. O castelo da tempestade deve ser nosso para tomar. Pintaremos a bandeira do céu imperial com o sangue da fumaça do deserto solitário. Matem! 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 Os mais de 30.000 soldados avançaram como uma onda gigante em direção ao castelo da tempestade. Montaigne Mover levantou a mão esquerda e disse: mire o canhão mágico no ponto mais saturado do exército, ao meu sinal. Atirem à vontade. Chofe! Jorros de luzes brancas foram lançados diretamente para o ponto saturado do exército, seguidos por uma explosão. A luz branca se expandiu em uma área de 10x10 metros enquanto eliminavam todos os jogadores dentro daquele perímetro. Tudo derreteu, nem sequer havia sinal de corpos mortos. Infelizmente, a área da explosão não foi grande o suficiente, só conseguiu eliminar aproximadamente 100 membros do céu imperial. Pronto, de novo. Atirem à vontade. Montaigne Mover levantou a mão novamente e apontou para o ponto mais saturado do exército inimigo. Chofe! Chofe! Os canhões mágicos estavam cumprindo seu propósito, disparando jazz de luzes brancas que cegaram e, mais importante, destruíram. Após 10 tiros, Imperialski já havia perdido mais de 1.000 soldados. No entanto, o canhão mágico havia atingido sua capacidade de tiro para a batalha. Afinal, não importa o quão forte e valente uma arma possa ser, ela não vai aguentar depois de ser usada várias vezes, o que claramente superava sua durabilidade. Se os 3 canhões mágicos estivessem intactos, poderiam ter derrubado mais 3.000 jogadores.
A ideia principal era que, mesmo antes da batalha real começar, o inimigo já teria perdido um 10 do exército. Poderia ter sido uma vantagem para o Lone Desert Smoke nesse sentido. O céu imperial chegou à porta da frente do castelo e começou a lançar seus ataques contra a própria porta. É a única entrada, porta do território nível 3, item, nível 1 HP, 10 milhões defesa, 3.000 resistência mágica, 3.000 parado bem diante de uma magnífica porta imperials que deve ter dificuldade para arrombar a porta super forte do castelo. Como os outros dois territórios eram apenas territórios de nível 1, as portas dos castelos deles têm apenas 1 milhão pontos de vida, 1.000 de defesa e resistência mágica. Então não seria prudente comparar a diferença. Além disso, a informação sobre a porta do território não será revelada a ninguém até que os jogadores estejam em uma conquista de território. Oni Swordstruck realmente tinha muitas cartas secretas que ainda não foram reveladas, então as pessoas podem pensar que ele será quem triunfará sobre seu inimigo. Mas, e Zhang Yang? Quantas cartas secretas Zhang Yang tinha na manga por enquanto? Então, o que deve ser feito a seguir? Bem, Oni Swordstruck não tinha outra escolha no momento a não ser fazer grandes sacrifícios. Lute, sacrificando a maior parte do exército dele, se necessário. Com um aceno de espada, Oni Swordstruck ordenou que seus membros atacassem. Inúmeros jogadores invadiam a porta como uma onda gigante e começaram a balançar para longe na tentativa de derrubar a porta, à força. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 392, Assalto ao Céu Imperial, 2, Tradutor, Endless Fantasy Editor de Tradução, Endless Fantasy Tradução. Bem no topo das paredes e da porta do território, a fumaça do deserto solitário havia preparado algumas surpresas para eles. Conjuradores, caçadores dos Lone Desert Smokes, estavam posicionados no topo das muralhas, despejando seus ataques em área sobre os membros do céu imperial ao redor de todas as paredes e portas externas, tentando enfraquecer seus ataques à porta do castelo. Chuvas de granizo, chamas e flechas desciam sobre os membros do céu imperial. Não importava se eram membros regulares ou membros de elite do céu imperial, pedras rolantes e cavaleiros da tempestade, eles só podiam enfrentar tudo que caísse sobre eles e sofrer grandes danos. O derramamento de sangue foi extremo, e muitos haviam caído. Mas, parecia que Oni Swordstruck já havia previsto essa situação. Esses jogadores que ele enviou para frente estavam todos montados em montarias de grau cinza prateado, montarias de batalha. O objetivo era aumentar os pontos de vida dos jogadores na linha de frente. Além disso, ele também organizou um grande número de curandeiros na retaguarda da linha de frente para curar, que constantemente lançavam escudos sagrados nos jogadores na linha de frente, não importando o custo. Essa foi realmente uma boa estratégia. Como seus pontos de vida foram aumentados o suficiente para suportar alto dano e sobreviver, os curandeiros podem curá-los a tempo e diminuir a taxa de morte. Afinal, o número de jogadores que cabem na muralha do castelo e no topo da porta do território era limitado, e os ataques de habilidade em área causavam menos dano. Então, se os ataques não fossem concentrados o suficiente, ou o intervalo das ondas de assalto não fosse acumulado rápido o suficiente, seus inimigos não seriam mortos instantaneamente, e eles teriam a chance de se curar novamente. Eles vieram muito bem preparados. Zhang Yang sorriu. Mas Zhang Shui começou a mostrar alguma preocupação no rosto. 3 guildas se unindo para nos desafiar. Se compararmos o poder de combate dos jogadores, eles podem ser ainda melhores do que nós agora. E se eles conseguirem arrombar nossa porta, a batalha vai virar um inferno para nós, certo? Mountain Mover se aproximou e explicou, mas o objetivo principal de uma conquista de território não é matar seus inimigos. É garantir que a bandeira da guilda que está instalada bem no salão do território permaneça de pé. Enquanto a bandeira ainda estiver de pé depois de 3 horas, mesmo que todos sejamos mortos, ainda seremos vencedores. Ganhando tempo. Essa é a chave. Então, devemos focar mais em impedir que os ladrões deles roubem nossa bandeira. Zhang Yang assentiu. Oh. Então é por isso que você mandou a irmã Sun para o salão do território. Wei Yan de repente entendeu. Isso porque Sun Xiu era incomparável em furtividade. Zhang Yang riu. Uau, garotinha, é realmente maravilhoso ver que você está ficando esperta. Bom para você. Um dia vou te fazer parecer mal por me subestimar o tempo todo. Wei Yan cerrou os dentes enquanto falava em voz baixa.
O esquadrão de assalto do Imperialski não desistiu de derrubar a porta, mesmo tendo sido fortemente bombardeado pela fumaça do deserto solitário. E sob o esforço altruísta deles para atacar a porta, a forte e robusta porta do território de nível 3 foi finalmente derrubada em cerca de 10 minutos, explodida em pedaços. Por isso, o céu imperial sacrificou cerca de 300 jogadores como custo para derrubar a porta. Então a batalha continuou, e ainda faltavam 2 horas e 31 minutos para o fim da conquista. Tanqueiros para a linha de frente, curandeiros para trás, e curem a linha de frente. Times de assalto, dê o melhor de vocês. Mountain Mover comandava os membros do Lone Desert Smoke, enquanto ao mesmo tempo agitava as mãos, posicionando todos os membros nos lugares onde deveriam estar. Mountain Mover havia decidido posicionar todas as forças defensivas na entrada principal do castelo, formando o formato de uma bolsa. Os petroleiros se alinhavam nas posições mais avançadas, enquanto logo atrás deles estavam as equipes de assalto do Lone Desert Smoke. Quando os inimigos colidiram com eles, os tanques os bloquearam, enquanto as equipes de assalto desataram o inferno contra os inimigos com seu maior dano. A situação era como Leônidas e seus 300 espartanos enfrentando o exército enorme. Eles derrubaram facilmente todos os esquadrões inimigos enviados para testar sua formação e defesas. Sem dúvida, essa foi uma tática muito impressionante, e os efeitos foram excepcionais. Foi naquele momento que os membros do céu imperial que avançaram às cegas foram recebidos com um inferno de fogo, e a taxa de mortes no céu imperial aumentou muito. Zanyu, vem e vamos ter uma boa conversa. Um grito alto veio, e era golpe de espada, montado em seu, dentes de sabre de osso branco, entrando pela entrada do castelo. Enquanto as equipes de assalto do Lone Desert Smoke lançavam seus ataques contra ele, ele era atingido com um -0, e esse valor continuava surgindo sempre que um ataque acertava nele. Esse foi um efeito de absorção de dano acontecendo. Bem, nada poderia ser feito quanto a isso. Exceto pelo Tornado Cleave, do Berserker, a maioria dos ataques de área teve menos dano, então quando enfrentam um tanque com bom equipamento, é simplesmente trágico. Por exemplo, a barragem do caçador só pode causar 200% de dano de ataque à distância em 10 segundos. Então, a cada segundo, é apenas 20% do dano do ataque à distância. Mesmo que o jogador adquira uma arma de alcance violeta platina de nível 80 com ataque intervalado de 3,8 segundos, e também um conjunto completo de armadura violeta platina equipada, o ataque básico à distância do jogador seria de apenas aproximadamente 9.500. Então 20% dessa quantidade de ataque seria só cerca de 2.000 ou talvez menos. Então, como você quebra a defesa dele? Ao ver seu mestre da guilda, Onisu Ordstruck, aparecer bem na frente deles, os membros do céu imperial ficaram agitados de empolgação. Eles começaram a aplaudir e a gritar alto. Todos podiam ver que golpe de espada única é um homem favorável no céu imperial, com grande prestígio. Enquanto isso, ao lado de Onisu Ordstruck, estava Liu Wei, o orgulho do céu. Ele montava um cinza prateado, parecendo um príncipe encantado. Zhang Yang riu alto e disse, um golpe de espada, já nos cruzamos muitas vezes no campeonato da liga profissional. Então, você, são indigno. Seja nossa oponente. Ele soletrou suas palavras uma a uma para deixar claro para golpe de espada. Durante o campeonato da liga profissional, a Silksoft Battle Team e a Skian Electronics Battle Team cruzaram as pás 14 vezes no total. Os resultados das batalhas foram de 12-2. Zhang Yang e sua guilda venceram as partidas de forma isolada. E Zhang Yang já havia lutado com golpe de espada única 5 vezes no total. Zhang Yang venceu mais de 5 vezes, sendo totalmente dominante com o Onisu Ordstruck. Ao ouvir as palavras de Zhang Yang, Onisu Ordstruck não explodiu em raiva, riu em vez disso. Bem, isso foi passado, e o passado ficará no passado. O presente é agora. As marés do oceano podem mudar, e agora já está na hora de nós, Imperialski, cantarmos a canção da vitória. Enquanto isso, Liu Wei estava irritado, porque estamos perdendo tempo falando com ele. O tempo está passando e temos um limite de tempo para essa conquista. Derrubem o castelo da tempestade agora. Um golpe de espada lançou um olhar para Liu Wei com desdém. Esse não entende nada, entende? Zhang Yang é uma existência divina na fumaça do deserto solitário. Então, ao derrotá-lo,
Certamente sua derrota vai esmagar a moral e a vontade de Lone Desert Smoke. E, falando honestamente, Zhang Yang já era quase metade do poder de batalha de toda a fumaça do deserto solitário. O exército deveria entrar na guerra com táticas e estratégias. Quem só sabe gritar e avançar é um. Então, tendo um tão ao seu lado, ele não pôde deixar de suspirar baixinho no peito. Venha, vamos desencadear o inferno sobre eles com nosso Starfall e Meteorcrat. Depois de dizer isso em voz alta, golpe de espada única estendeu a mão em direção a Liu Wei. E diante dos olhos de Zhang Yang e da fumaça do deserto solitário, incluindo seus próprios membros do céu imperial, os dois se davam as mãos como amantes, dedos cruzados. Que diabos! Essa cena foi tão ofuscante que até cachorros de óculos escuros também ficam cegos. Nada pode ser ignorado. Zhang Yang franziu a testa com o que acabara de ver, e logo se recuperou e informou pelo canal da festa: garotinha, bruxa, vocês dois deveriam ficar um pouco mais para trás. Isso definitivamente é uma habilidade impar. A melhor forma de lidar com as habilidades pareadas é ficar fora da área efetiva da habilidade. Porque os jogadores que ativam as habilidades pares teriam que ficar em lugar e deixar a habilidade liberar seu potencial, então não podem perseguir ninguém fugindo. Mas essa situação era bem diferente. Fumaça do deserto solitário precisava manter sua posição para garantir que seus inimigos não passassem pela entrada do território deles. Quando saírem do caminho, os membros do Imperialsk invadirão o castelo como uma onda forte, e o que virá a seguir será um matadouro. Petroleiros para frente. Equipes de assalto e curandeiros para trás. Zhang Yang gritou o mais alto que pôde. Brum! Um estouro trovejante seguido de um céu vago em chamas apareceu. Todos olhavam para o céu para ver aquilo. Incontáveis estrelas caíam do céu e despencavam sobre o local de Zhang Yang e seus membros do Lone Desert Smoke. Correntes de estrelas cadentes, do tamanho de casas, desmoronavam. Quando entraram na atmosfera da Terra, voaram vigorosamente pelo ar e se inflamaram em bolas de fogo, bolas gigantescas de fogo. Eram como bolas de fogo explodindo de um vulcão. Era uma visão muito assustadora. Brum! 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 Quando os meteoros caíram sobre eles, a posição da entrada do castelo se transformou instantaneamente em uma terra de chamas. Os membros do Lone Desert Smoke sofriam ondas intensas de danos, e todos eram atingidos com danos que variavam de 2.000 a 3.000 a cada segundo. A cada segundo. É assim como a habilidade combinada de Céu de Nevasca e Orvalho da Lua. Essas habilidades combinadas de Queda Estelar e Queda de Meteoro, que golpe de espada e Liu Wei acabaram de liberar, podem causar 5.000 de dano a cada segundo. Mas o valor de dano é um pouco menor porque o Starfall e o Meteor Crash causam dano do tipo fogo. Então jogadores com resistência ao fogo poderiam resistir ao dano e diminuir os valores de dano. Por outro lado, a habilidade dupla, Céu da Nevasca e Orvalho da Luna, causam dano de caos que ignora toda a defesa e resistência. Claro, o dano seria maior. A duração dessas habilidades em pares também foi muito longa. Zhang Yang tentou lançar uma lança da obliteração contra Liu Wei, e tudo o que conseguiu foi a palavra imune. Obviamente, todas as habilidades pareadas são iguais. Os jogadores que ativam habilidades pareadas ficarão invencíveis até o fim das habilidades. Recupere-se. Pessoal, segurem firme. Zhang Yang gritou com sua voz mais alta, porque eles não podem se dar ao luxo de perder a linha de defesa por esta entrada. No mínimo, eles não devem perder sua linha de defesa na entrada em um estágio tão precoce da conquista. No entanto, Zhang Yang e sua guilda não apenas encontraram o Starfall e o Meteor Crash, eles também enfrentaram os ataques do exército do céu imperial, composto por conjuradores e caçadores que bombardeiam ondas de ataques em área contra eles. Quanto à fumaça do deserto solitário, todos os conjuradores e caçadores haviam recuado para o fundo da linha de batalha, tentando evitar serem pegos pela chuva das habilidades duplas. Assim, a linha de frente ficou apenas com petroleiros e guerreiros, e eles não tinham como retaliar sob fogo tão intenso, pelo menos não no momento. Se fosse só as habilidades em dupla, Zhang Yang e os membros da guilda não teriam problema em resistir. Mas com a ajuda de centenas de caçadores e conjuradores do céu imperial apoiando por trás, como ondas de ataques em área, Lone Desert Smoke não conseguiu se curar antes que a próxima onda os atacasse. Como mencionado antes, ataques em área não estavam causando muitos danos aos alvos.
Os danos causados aos petroleiros de alto nível são ainda menores. Basicamente, tanques normais com equipamento mediano foram infligidos com cerca de 100 de dano em cada onda do ataque em área. Mas quando havia cerca de 100 deles atacando, isso totalizaria 10.000 de dano, o que claramente ultrapassava o limite de um curandeiro médio. O número de petroleiros na linha de frente diminuía rapidamente conforme a batalha continuava. Devemos usar também nossas habilidades em dupla. Ain Shui perguntou a Zhang Yang. Não vamos ser precipitados, ainda não é a hora certa. Vamos esperar que mais deles se reúnam aqui primeiro. Zhang Yang começou a rir. A habilidade, Starfall, e Meteor Crash, foi realmente impressionante, especialmente quando Zhang Yang e seus membros da guilda não tiveram escolha a não ser manter a posição e enfrentar todo o efeito das habilidades duplas. O dano causado na fumaça do deserto solitário foi enorme. Mas foi uma sorte para o Lone Desert Smoke, que as habilidades combinadas duraram apenas a 30 segundos, e o Lone Desert Smoke perdeu cerca de 300 jogadores como custo para sobreviver àquela onda de ataque. Ah! Nossas habilidades em pares não são maravilhosas, Zhang Yu? Um golpe de espada falou com um tom de orgulho. Na verdade, não. Assim, do nada. Ah! Zhang Yang falou calmamente. Bem, na verdade era verdade, porque aquela onda eliminou apenas cerca de 300 membros da fumaça do deserto solitário, e o céu imperial não rompeu a linha defensiva pela entrada do castelo também. Não era muito. Zhang Yang, você realmente achou que só temos um conjunto de habilidades em par? Liu Wei revelou um sorriso sinistro no rosto. Venha, vamos continuar. Os dois, Liu Wei e Onisu Ordstroke, ainda seguravam as mãos como se nunca fossem soltar. No começo, Zhang Yang realmente achou que esses dois estavam ardendo na chama da homossexualidade, com a paixão de não se soltar, a ponto de não se importarem com a forma como todos os veriam. Mas pelas palavras de Liu Wei, ele sentiu que parecia que eles estavam tendo um segundo conjunto de habilidades em par. Um golpe de espada soltou um suspiro. Mais uma vez o falador arruinou outra parte de seus planos. O elemento surpresa. Elementos de surpresa só devem ser usados no momento mais crucial para que funcionem bem. Por isso existe a palavra surpresa ali. Então, de que adianta gritar em voz alta, contar ao mundo que você tem uma surpresa para seu inimigo? Adeus segredo, década absoluta, prisão de geada. Liu Wei soltou um rugido alto e, imediatamente, camadas de geada começaram a se formar na superfície do chão já destruída pelos meteoros, e inúmeras lâminas de gelo dispararam do chão em direção aos jogadores de Lone Desert Smoke. Como haviam sofrido um grande impacto nos ataques anteriores das habilidades duplas, a fumaça do deserto solitária precisava se curar, e precisava de uma quantidade substancial de pontos de mana para lançar as habilidades de cura. Embora houvesse muitos curandeiros no local e pudessem se revezar para curar os feridos, leva tempo para conseguir isso. E agora, seus oponentes já haviam começado a próxima onda de assalto. Então eles não tiveram tempo nenhum para se revezar e trocar para curar os feridos. Zhang Yang tomou uma decisão decisiva. Ali gritou, bruxas no. Vamos nessa. Beleza. Todos para longe. Zhang Yang disse no canal da guilda. Vendo que a fumaça do deserto solitário recuava e a entrada do castelo estava aberta, golpe de espada única revelou um sorriso e disse, ataquem. A qualquer custo. Ele já sabia que Zhang Yang e Ain Shui tinham as habilidades superpareadas, Céu da Nevasca, e Orvalho Lunar, mas eles tinham que avançar. Porque eles são os invasores, e para vencer, precisam fazer alguns sacrifícios, Céu de Nevasca, Orvalho Lunar, ativado. Num instante, o céu começou a ficar branco, granizo começou a cair, seguido por uma grande lua que apareceu bem no céu, e lá começaram. Valores aterrorizantes de danos foram infligidos ao exército do céu imperial. Parecia que o céu imperial estava enviando homens para morrer em vão, mas o fato era que não era. Eles estavam realmente usando sua vantagem numérica, sacrificando seus membros da guilda para abrir caminho. Sob esse ponto de vista, Onisu Ordstroke realmente não é um homem simples. Ele está disposto a fazer os sacrifícios necessários para vencer quando chegar a hora certa. E ele não hesita em nada quando precisar fazer tais sacrifícios. Ele realmente tem o que é preciso para tomar decisões resolutas. 30 segundos se passaram antes que percebessem, e as habilidades em duplas de ambos os lados haviam terminado. Os membros dos dois lados entraram em conflito e começaram a entender o verdadeiro significado de cortar e avançar. Significa,
Combate corpo a corpo. Jogando apenas pela força dos jogadores, a combinação das três guildas é obviamente muito maior do que a força de Lone Desert Smoke sozinha. No entanto, os membros do Lone Desert Smoke tinham seus próprios montarias, cinza prateadas, que aumentam muito seus pontos de ataque e vida. A batalha foi mais equilibrada do que o esperado. A batalha progrediu de forma incomumente intensa, já que havia jogadores morrendo a cada segundo. Sangue era derramado em cada canto da entrada do castelo. No jogo, objetos não ambientais, como sangue e corpos mortos, existiriam no ambiente apenas por um curto período, e então tudo desse tipo desapareceria. Mas o local da entrada estava cheio de um rio de sangue, e todos estavam manchados de sangue, espirrando no ar. A batalha foi realmente dramática. O Lone Desert Smoke só precisou resistir por 3 horas para vencer. Então, eles estavam dispostos a se sacrificar, ganhando o máximo de tempo possível. Chofe. Um jato de língua flamejante, de repente disparou direto em direção a Zhang Yang. Embora Zhang Yang estivesse muito focado na batalha intensa, parte de seu foco ainda estava em golpe de espada. E ele testemunhou, aquele fluxo de língua flamejante, saía fresco da palma de golpe de espada. Naquele instante, os membros do céu imperial ao redor de Zhang Yang voltaram seu foco para Zhang Yang e começaram a lançar seus ataques totais contra ele. Zhang Yang ainda estava com cerca de 40.000 pontos de vida no momento. Então, teoricamente, ele ainda não estava no nível de perigo, ainda estava longe disso. Mas ele sentiu uma sensação de perigo que o fez ativar sua muralha de escudo. Aquele ataque de Oni Sword Stroke foi obviamente um sinal que fez com que todos os membros do Imperialski ao redor de Zhang Yang focassem seu ataque totalmente em Zhang Yang. Porque o momento em que eles matarem Zhang Yang seria o momento em que quebrariam o recorde invencível de Zhang Yang. Isso daria um golpe fatal no moral do Lone Desert Smoke e os deixaria vulneráveis. Brum, brum, brum. Fluxos de língua flamejante foram disparados, um após o outro, contra Zhang Yang. Mesmo que Zhang Yang já tivesse ativado Shield Wall, ele ainda seria infligido com a 170 de dano. Então, parecia que essa língua flamejante era uma habilidade semelhante à dança do céu e da terra, e seu ataque básico chegava a 10.000. Então você acha que é você quem tem super habilidade? Zhang Yang disse. Ele então soltou um suspiro suave e ativou sua dança do céu e da terra, com um golpe de espada. Um golpe de espada também veio direto para cima e ativou sua muralha de escudo, para contra-atacar. 10 segundos depois, a muralha de escudo de golpe de espada estava caída, mas a muralha de escudo de Zhang Yang ainda estava ativa graças ao efeito especial de Muro de Titã. A habilidade durou mais 5 segundos antes de terminar. Zhang Yang riu alto e ativou o efeito especial do Anel do Ancestral do Homem-Fera. Como Shield Wall tinha apenas 7 minutos de tempo de recarga, mesmo sem adicionar pontos de habilidade, podia ser ativado várias vezes em uma única batalha em grande escala. Como Zhang Yang já havia ativado sua super habilidade, ele precisava garantir que seu oponente morresse até o fim da batalha. Caso contrário, seria uma humilhação para sua ação ao ativar a habilidade Dança do Céu e da Terra. O velho Homem-Fera apareceu, flutuando no meio do ar, balançando seu cajado em Oni Sword Stroke e lançou múltiplas rajadas de uma descarga elétrica diretamente sobre Oni Sword Stroke. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 393 Assalto ao Céu Imperial 3, Tradutor, Endless Fantasy Editor de Tradução, Endless Fantasy Tradução essa. Um golpe de espada só conseguia xingar em voz alta e dar alguns passos para trás. Ele ainda conseguia se manter firme se só houvesse a dança caótica da corrente elétrica, carregando sobre ele, porque com sua capacidade de defesa e alguns curandeiros o curando, ele podia se manter firme. Mas quando Zhang Yang lançou sua super habilidade em Oni Sword Stroke, os membros do Lone Desert Smoke rapidamente notaram os efeitos extravagantes, e também fixaram Oni Sword Stroke. Sem a proteção da sua muralha de escudos, ele certamente sofreria muito dano. Um golpe de espada continuou a recuar seus passos. Embora não pudesse desviar do ataque da dança caótica da corrente elétrica, ainda podia deixar seus membros da guilda ajudá-lo bloqueando os ataques dos membros da fumaça do deserto solitário para que pudesse ser curado em paz. A montaria de batalha
Sob seu traseiro era de grau amarelo-ourado. Então, quando ele é montado em sua montaria de batalha, seus pontos totais de vida chegam a 70.000. Embora ainda esteja longe dos pontos de vida do maníaco Zhang Yang, uma vez que ele ative o Anel do Desejo Infinito, ele ainda pode passar por uma fase crítica. Anel do Desejo Infinito é o anel violeta platina que Oni Swordstruck conseguiu no sorteio anterior durante a competição de espada voadora. Ativar isso transforma cada dano causado nele em pontos de vida, e dura 2 segundos. Na verdade, é um efeito forte e poderoso que salva vidas de um anel. Ah, Zanyu. Você falhou em me matar desta vez. Um golpe de espada estava fugindo como um covarde, mas tentou provocar Zhang Yang dizendo que foi um fracasso dele por não conseguir matá-lo. Seu tom estava cheio de desprezo. Zhang Yang ouviu e riu. Se você não está feliz com isso, então vamos resolver isso um a um. Isso deixou Oni Swordstruck sem palavras. Embora ele já tenha admitido que suas habilidades como jogador podem se equiparar às de Zhang Yang, seu equipamento era muito inferior. Claro, ele não podia dizer isso em voz alta, pois só faria ele parecer mal. Então, a próxima pergunta é, por que o equipamento dele ainda é inferior ao de Zhang Yang? A única coisa que mede a força de uma guilda é a capacidade dela de matar chefes, vendo quantos chefes uma guilda pode derrotar. Equipamento é basicamente a única coisa absoluta no jogo que define a força de alguém em um jogo online. Ao admitir que seu equipamento não é tão bom quanto o de Zhang Yang, significaria admitir que o céu imperial não é tão bom quanto fumaça do deserto solitário. Um golpe de espada nunca vai dizer isso em voz alta, mesmo sabendo disso, lá no fundo do coração. Quando a batalha estava ficando ainda mais intensa, Zhang Yang recebeu uma mensagem de voz do Gordon de repente, que aquele cara agora era o mestre da subguilda, e normalmente só receberia recompensas dos eventos, como fazia na competição de guerra da guilda anterior. Então, basicamente, ele ficaria sentado na subguilda. Afinal, ele é a única pessoa em quem Zhang Yang mais confiava, um verdadeiro irmão de armas. E por isso, Zhang Yang não o trouxe para essa defesa. Pequena Yang, os dominadores e as poucas outras guildas se uniram para atacar nossa caverna de mineração de novo. O Gordon falava com raiva. Zhang Yang franziu a testa. Eles realmente cresceram ouvidos que conseguem ouvir a milhares de quilômetros ao redor do corpo. Um pequeno movimento de qualquer grama da nossa guilda, e eles acabariam descobrindo. O sistema não vai espalhar notícias no servidor sobre os eventos da conquista de território, mas logo antes da conquista começar, o sistema vai bloquear o círculo de teletransporte do território onde a conquista vai acontecer. Esse fenômeno foi uma pista muito óbvia de que uma conquista está prestes a começar. Além disso, há espiões em todas as guildas. Guildas ainda podem guardar segredos altamente confidenciais, mas um evento como uma conquista de território, uma defesa de conquista que envolve toda a guilda. Não é possível esconder essas informações das outras guildas. Pequena Yang, todos os membros da subguilda são basicamente compostos pelos jogadores de serviço, e hoje transferimos muitos elites para a guilda principal para aquela conquista. Estamos encrencados aqui. O Gordon estava preocupado como um tomate. Bem, é verdade que Zhang Yang vinha movendo a maioria dos jogadores de serviço para a subguilda desde que a subguilda foi fundada. O objetivo principal é aumentar a força da guilda principal em batalha. Além disso, Zhang Yang também transferiu a maioria dos jogadores de elite da subguilda como medida temporária para preparar a guilda principal para se tornar forte o suficiente para enfrentar as forças fundidas de 3 guildas. No entanto, a desvantagem é que a subguilda fica enfraquecida e vulnerável. Zhang Yang tomou uma decisão na hora e disse, só aguente firme primeiro, o Mountain Mover vai ajudar. Eu cuido daqui. Que ótimo. O Gordon riu como se seu problema tivesse sido resolvido, então perguntou novamente, e quanto à defesa contra a conquista? Você vai ficar bem com isso? Se perdermos a caverna de mineração, podemos recuperá-la quando quisermos. Mas um território é importante demais. Calma, meu amigo. Não vamos perder o território porque eles não têm força. Zhang Yang sorriu gentilmente e entrou em contato com Mountain Mover pelo canal do grupo. Mountain Mover, os dominadores e mais algumas guildas uniram forças para atacar nossa caverna de mineração novamente. Preciso que você se mate e volte para a cidade principal imediatamente. Depois, use o círculo de teletransporte da Radiância e vá até lá para ajudar o Gordon Yuan. Protejam nossa caverna de mineração. Sim, senhor.
Montaigne Mover assentiu rapidamente e começou a se mover. Como a batalha atual havia se transformado em uma verdadeira disputa de cabo de guerra, só a força importava, não havia mais espaço para táticas. Então não adianta o Montaigne Mover ficar aqui, já que seu forte era a tática. Então, seria mais eficiente e eficaz para ela ajudar o Gorduan. Ele tirou todo o seu equipamento e avançou entre o fogo cruzado dos dois lados das guildas. Sem atributos adicionais do equipamento, um conjurador de nível 80 Nu tinha apenas cerca de 3.000 pontos de vida. Em um instante, ele foi bombardeado por inúmeras bolas de fogo, lâminas de gelo e flechas, e se transformou em um fluxo de luz branca que seguia de volta para a cidade principal. Zhang Yang vinha se segurando antes disso. Ele queria deixar seus companheiros da guilda vivenciarem a batalha com Imperialski por mais um tempo para que seus membros pudessem ser treinados para enfrentar esse tipo de batalha no futuro. Mas agora que a caverna de mineração deles estava sendo atacada, e o ponto de recurso poderia cair nas mãos de outros a qualquer momento, ele não podia mais ficar quieto em paz. Irmãos e irmãs, é hora de mostrarmos a eles nossa verdadeira força. Deixe-os provar o Lone Desert Smoke. Haug. Matar, matem. Com apenas uma frase inspiradora, o moral do Lone Desert Smoke disparou. Todos rugiram sua forte vontade para esmagar seus inimigos. Então é isso que o poder de um ídolo pode fazer. Cada palavra e ação pode afetar todos ao redor. Um golpe de espada franziu um pouco a testa ao perceber que Zhang Yang desistiu da defesa e, em vez disso, decidiu se dedicar totalmente ao céu imperial. Ele não conseguia entender por que Zhang Yang tomaria uma decisão tão irracional. Lone Desert Smoke tinha vantagem sobre o Imperialski, sendo eles os defensores, enquanto o Imperialski tinha tempo limitado para romper sua defesa. Mesmo que reste apenas um jogador do seu lado, Lone Desert Smoke ainda reivindicaria a vitória desde que mantivessem sua bandeira segura no salão do território. Eles poderiam simplesmente ter mantido a posição, sorrido e vencido no final de tudo isso, se tivessem jogado suas cartas direito. Mas de repente sorriu friamente, depois de receber notícias sobre os dominadores e as outras guildas se unindo contra a caverna de mineração. Agora tudo fazia sentido. Irmãos, avançar. Pela glória do céu imperial. Derrubem o castelo Thunderstorm e nossa guilda será marcada como a guilda número 1 de todo o servidor da China. Um golpe de espada rapidamente ergueu seu machado no ar e rugiu. Matem todos. A situação na entrada do castelo já parecia uma fábrica de moagem de carne, pelo amor de Deus, e agora a situação foi elevada a outro nível. A situação ficou ainda mais horrível. Inúmeros membros que estavam separados de corpos voaram pelo ar, e o sangue escorreu como chuva vermelha. Essa cena do massacre interminável daria um baita tempo para pessoas com estômago fraco. Alguns podem desmaiar no momento em que o veem. Ah, Zanyu. Parece que Lone Desert Smoke tem muitos inimigos. E agora, experimente essas palavras sábias. Uma causa justa goza de apoio abundante, enquanto uma causa injustiça encontra pouco apoio. Ah! Oni Swordstrokes jamais deixaria passar uma oportunidade assim de agredir verbalmente Zhang Yang. Em vez de se provocar, Zhang Yang sorriu, pois já havia enviado uma mensagem particular para o Caçador de Neve pedindo ajuda ao Crimson Rage para defender sua caverna de mineração. Eles eram aliados por um motivo, e aliados só fariam certo em fornecer ajuda em momentos como esse. E claro, Zhang Yang sempre foi enganado por aquela mulher sexy e astuta. Ela já havia se aproveitado dele muitas vezes. Liu Wei começou a rir. Zhang Yang. Agora vocês estão no ventre da fera, seus inimigos. Você está destinado a cair desta vez. Wei Yan apontou seu machado para Liu Wei e disse: Ei, bonito. Venha me enfrentar sozinho se tiver coragem. Liu Wei se virou para Wei Yan e olhou para ela com uma expressão: Tudo bem, vou reservar um quarto no Hotel Yatian, esperando por você. Desgraçado. Narciso Devaneio gritou e disparou rajada de fogo, em Liu Wei. Basicamente, essa garotinha é a figura de irmãzinha que todos adoravam em Lone Desert Smoke. Então, todos ficaram provocados quando Liu Wei disse essa frase. Liu Wei rapidamente deu alguns passos para trás, pois sabia que era um conjurador frágil. Seria melhor manter distância. Ele também percebeu que estava completamente fora de si por um tempo lá atrás. Embora ambos os lados tivessem 30.000 jogadores em seus próprios lados, há uma restrição especial para a batalha pela conquista do território.
Uma vez que um jogador seja morto durante um evento de conquista, será forçado a deixar o campo de batalha e não poderá mais se reapresentar. Diferente dos chefes de mundo aberto desafiadores, onde os jogadores podem simplesmente reaparecer e voltar correndo para continuar a batalha dentro de um tempo, cada morte contém conquista de território, e uma morte significa um jogador a menos no campo de batalha. Em apenas uma hora, o número de jogadores de ambos os lados foi drasticamente reduzido, e ambos tinham menos de um décimo, 10%, de suas forças. Foi nessa época que o efeito de 3 guildas se unindo ficou evidente. Havia pelo menos 500 jogadores a mais no céu imperial comparado ao número de Lone Desert Smoke. Na verdade, essa é uma diferença enorme. Esses 500 jogadores eram incomparáveis ao número de 30.000, mas como o final da batalha se aproximava, esse número poderia ser o fator decisivo na batalha. Faltavam cerca de 2 horas para o fim da conquista, então o céu imperial teve tempo para enfraquecer lentamente a fumaça do deserto solitário até que restavam talvez 7 ou 8 jogadores. Mesmo depois disso, ainda teria muito tempo para invadir o salão do território principal, destruir a bandeira e tomar o castelo da tempestade. Com a vitória ao alcance, Liu Wei não conseguiu mais se segurar. Começou a mostrar sua cara convencida e rir alto. Zhang Yang. Hora de encarar seu fracasso. Zhang Yang não pôde deixar de mostrar um sorriso sinistro no rosto. Bem, você realmente acha que ganhou? Liu Wei ainda não conseguia perceber o plano que Zhang Yang escondia, então continuou rindo. Você está insinuando que pode invocar um exército magicamente? Ah! Logo atrás de Zhang Yang, Wei Yan e o resto do grupo tentavam segurar o riso, mas falharam. Eles riram e riram. Então, An Shui disse, bobo Will, esse cara realmente sabe ler sua mente. Ele pode estar destinado a ser seu irmão de sangue. Vendo Zhang Yang e a turma calmos e sorrindo, Oni Suorstruck soube que havia algo errado em tudo aquilo. Um arrepio subiu pela espinha. E, com certeza, todos ouviram Zhang Yang gritando, tigres da tempestade do céu, avancem. Quase imediatamente, um tremor alto foi sentido por todos, seguido pelo estrondo de passos que todos puderam ouvir claramente, vindos de algum canto do castelo. O estrondo ficava cada vez mais alto, indicando que algo se aproximava da localização em alta velocidade. Então, o que está vindo para eles? Os membros do céu imperial estavam inquietos e preocupados. Em um breve momento, o mistério foi revelado. Inúmeros servos mecânicos marchavam das ruas em direção à entrada do castelo. Todos eles têm 10 metros de altura, elite nível 85 com armaduras pretas e brilhantes. Caramba! Que se dane! Vendo esse exército de inúmeros servos mecânicos marchando, manchando ruas e estradas à sua frente, Oni Suorstruck e os membros restantes do céu imperial voltaram seus olhares odiosos para Liu Wei e gritaram em unidade, você e sua boca grande. Liu Wei ficou em silêncio, constrangido. Esses servos mecânicos eram grandes demais para serem verdade. Mesmo sendo apenas 1000, davam a impressão de um exército do tamanho de dezenas de milhares. Eles eram simplesmente intimidadores. Olhando para os rostos do céu imperial murcharem como se fossem ser cutucados em seus SS, Zhang Yang não pôde deixar de se lembrar de uma história há muito tempo. Nos anos anteriores, o jogo StarCraft era muito popular, e havia um cara que apareceu na TV para desafiar um jogador online do jogo. Mas acabou sendo derrubado de cara e derrotado repetidamente. Mais tarde, ele finalmente encontrou um oponente um pouco mais fraco que a média dos jogadores no servidor. Assim, ele levou suas tropas e forças diretamente para a base de seu oponente. Quando estava prestes a vencer, também sentiu vontade de gritar, que vitória suada! E o oponente respondeu imediatamente, não pense que ganhou. Em um instante, aquele oponente dele ativou um trapace e convocou incontáveis tropas, descendo sobre suas tropas. Lá estava ele, sendo bombardeado até perder tudo. Continua. Morpg, Legendary Guardian capítulo 394, Assalto Imperial ao Céu, 4, Tradutor, Endless Fantasy Editor de Tradução, Endless Fantasy Tradução. Se os 500 homens que o céu imperial acabara de produzir pudessem virar o rumo da guerra, então as 1000 cabeças de servos mecânicos que Zhang Yang acabara de convocar poderiam facilmente mandar o céu imperial embora para casa, com o rabo entre as pernas. Quando achavam que a vitória estava próxima, Zhang Yang tirou algo do bolso, usando algum tipo de código de trapaça. Só olha os rostos deles. É engraçado pra caramba. Vou te dizer,
Se isso fosse um filme de comédia, eles poderiam realmente estar segurando aquele homenzinho de ouro no Oscar. Ei! Parem de brincar, pessoal. Melhor tentar atuar para mudar de profissão. 1 a 1. Quando a situação se voltou contra o Lone Desert Smoke, jogadores do lado de Zhang Yang começaram a provocar o inimigo. Antes da ordem de ataque, o exército mecânico ficou parado, atrás do muro do castelo, e depois que Zhang Yang ordenou o ataque, cada soldado mecânico se mobilizou e saltou pela linha de frente, em direção à retaguarda da linha de defesa do céu imperial. Com a chuva infernal caindo sobre Imperialski, os jogadores de Lone Desert Smoke recuperaram o vigor e entraram na luta. Estatisticamente falando, Lone Desert Smoke causou muitos problemas com apenas 1000 monstros de elite na porta do céu imperial. No entanto, por mais fortes que fossem, os soldados mecânicos não eram tão fortes, ou melhor, tão inteligentes quanto um jogador. Eles poderiam ser facilmente enganados. Desde que os tanques inimigos conseguissem atrair sua atenção para eles, outros jogadores poderiam facilmente lidar com eles. No entanto, um jogador não seria muito direto. Naturalmente, eles teriam que lidar com aquela classe tofu e fazer o servo mecânico bater na madeira dura. Agora que a Lone Desert Smoke tinha os servos mecânicos sob seu comando, a força de saída não era tão simples quanto 1 + 1 = 2. Era mais ou menos como uma reação química que produziria uma mudança massiva. Seria como introduzir sódio, ou até potássio metálico, na água. A reação que isso causaria seria literalmente explosiva. Zanyu. Você não acha que ainda venceu isso? Disse Onisu Ordstruck, ao ver como as forças do céu imperial eram empurradas para trás, como um limpa-neve na rua após uma nevasca fria em dezembro. Zhang Yang sorriu de lado. A menos que Onisu Ordstruck pudesse invocar um exército como ele, não havia absolutamente nenhum motivo para ter medo dele. Ele então respondeu confiante. Aceite sua perda. Este é o fim, golpe de espada. Um golpe de espada de repente sorriu com conhecimento, como se tivesse outro truque na manga. Você realmente achou que eu seria burro o suficiente para lutar com você, de frente na linha de frente? Sabendo claramente que eu morreria. Oh! Entendi o que está acontecendo. Disse Zhang Yang também com um sorriso. Você deve estar escondendo algum tipo de estratégia super secreta que já começou? Tipo, você teve vários ladrões passando furtivamente pela linha de frente tentando uma estratégia de trajetória. Um golpe de espada perdeu seu sorriso de canto. Ele sabia que algo estava estranho pelo jeito que Zhang Yang disse. O método meio de vencer uma batalha de conquista de território não era a contagem de mortes. Se eles conseguissem uma limpeza completa, seria ótimo também. O lado defensor teria vantagem, pois tinha o terreno para defender. Pelo contrário, o lado atacante não precisaria atacar cegamente com força bruta. O método meio para vencer uma conquista de território estava na bandeira final da guilda que estava no salão principal. O principal plano de um dos golpes de espada era romper a linha principal de defesa. Ele não se importava em desperdiçar recursos. Ele estava disposto a sacrificar quantos homens quisesse para quebrar a linha principal de defesa. Depois disso, ele ordenaria que sua equipe de ladrões se esgueirasse furtivamente e destruísse as bandeiras no salão principal. Uma vez que a bandeira fosse tomada, seria a vitória do céu imperial. Aplaudo seu brilhante esforço de mobilizar forças tão poderosas. Mas, agora que você já gastou tais forças na linha de frente, como está a defesa no salão territorial? Disse Onisu Ordstruck. O sorriso de Zhang Yang virou uma risada ensurdecedora. Você mesmo disse que seria tolice lutar na linha de frente. No entanto, vamos deixar claro uma coisa. Mesmo que morrêssemos aqui e agora, enquanto a bandeira ainda estiver no salão principal, não perderemos. Acho que se chamar de burro seria pouco. Você realmente acha que deixei o salão desprotegido? Por favor, não associe a sua estupidez a ninguém. É realmente degradante. Um golpe de espada quase se engasgou com tal insulto. Zhang Yang não só tinha vantagem no combate, como também tinha a língua mais venenosa que qualquer um provavelmente perderia a coragem ao falar com ele. Isso, e o exército de servos mecânicos malditos. Aqueles soldados de nível 85 de elite podiam causar danos devastadores aos jogadores que não são classe tanque. Como o céu imperial ainda conseguia enfrentar tamanha inimizade? Ao mesmo tempo, Zhang Yang acabara de receber uma notificação de Sun Xiu, dizendo: havia cerca de 20 ladrões furtivos entrando no salão principal. Eu matei todos eles.
Não há mais ameaças aqui. No momento seguinte a Zhang Yang ter dado seu reconhecimento a Sun Xiu, um golpe de espada foi visto gritando loucamente com algo. Ele até jogou a espada no chão em um acesso de raiva. Zhang Yang poderia facilmente imaginar que, quando acabara de receber a boa notícia, Oni Swordstruck havia sabido que sua tentativa de traição havia falhado redondamente. Com base no feito recente, Zhang Yang ainda podia afirmar com confiança que a fumaça do deserto solitário venceu a conquista territorial. Zhang Yang transmitiu a boa notícia e elevou o moral de seus próprios companheiros de guilda. Era a hora certa para engajar o contra-ataque final. Uma contra-ataque em grande escala. Tendo os servos mecânicos como escudos de carne e principais atacantes ao mesmo tempo, os membros do Lone Desert Smoke não poderiam ter uma vida melhor. Com grande vigor, todos lançaram o último ataque. Nesse momento, antes do ataque chegar até eles, muitos jogadores saíram imediatamente da guilda. Como o sistema só permitia que jogadores das duas guildas envolvidas na batalha de conquista territorial permanecessem no campo de batalha, os jogadores que saíam da guilda eram imediatamente removidos do mapa. Droga! Eles realmente recorreram a esse método para escapar? Zhang Yang pensou consigo mesmo. Os jogadores que acabaram de sair da guilda deveriam ser os jogadores de elite de Rolling Rocks Stone Riders que foram designados para o céu imperial. Agora que o destino da derrota na batalha estava selado, não havia motivo para permanecerem na luta, apenas para jogar a vida fora, perdendo pontos de experiência e durabilidade do equipamento. Na verdade, tudo que Zhang Yang pensava ser verdade era isso que Golpe de Espada Única estava enfrentando. Se pudesse chorar um rio, teria chorado. Sua ganância era grande demais. Ele queria assimilar tanto a Rolling Rocks quanto os Stone Riders. Mal imaginava ele que isso exigiria que ele vencesse a conquista territorial. Neste caso, ele não só estava à beira de perder o sonho de criar uma mega guilda, como estava literalmente sendo esmagado por ninguém menos que Zhang Yang. Um golpe de espada queria manter permanentemente os membros que entraram em sua guilda. Assim como o antigo filósofo Liu Bei havia emprestado a província de Jing. Peguei emprestado, mas não devolvi. Foi bastante lamentável para ele que os jogadores já tivessem partido sozinhos antes mesmo de Oni Swordstruck conseguir convencê-los a ficar. Foi um fracasso lendário. 10 minutos depois que membros do Imperialski partiram, Lone Desert Smoke ganhou uma vantagem imensa e massacrou o inimigo limpo, sem sobreviventes. Jing. Parabéns à guilda Lone Desert Smoke por derrotar todos os membros do Imperialski. A conquista territorial foi conquistada antes do fim da duração. Zhang Yang riu e anunciou no canal da guilda. Todos, teleportem-se para o Castelo da Tempestade agora e vão para a caverna de mineração. Ainda tem os dominadores para o matarmos. Viva! Após o fim da conquista territorial, o círculo de teletransporte foi reativado. Um a um, todos usaram o pergaminho de teletransporte para voar até o salão principal e seguir em direção à caverna de mineração com suas montarias. Me diga uma coisa. O que está acontecendo aí? Zhang Yang contatou Fatian enquanto ele cavalgava em direção ao campo de batalha. Está tudo bem. Mesmo estando com pouca mão, ainda conseguimos segurar a liderança da Mountain Mover. Quanto tempo você vai demorar para chegar aqui? Mais uns a 30 minutos. Sim. Perfeito. Quando você chegar, finalmente podemos começar nosso contra-ataque e chutar aquele desgraçado tão forte que a dele vai explodir pela boca dele. Por favor. Você não poderia ser tão nojento assim? Como todos na guilda tinham uma montaria própria, a viagem levou apenas 25 minutos para chegar à caverna de mineração. Quando chegaram ao local, Zhang Yang viu apenas um mar de jogadores, muito maior do que aquele que acabara de enfrentar na conquista territorial. A batalha era entre a subguilda do Lone Desert Smoke contra os gananciosos dominadores e outras guildas que já tinham de olho na caverna de mineração há muito tempo. Eles haviam reunido mais de 50.000 a 60.000 jogadores para lutar nessa guerra. A localização da caverna de mineração era uma paisagem montanhosa, tornando extremamente sábio aplicar uma estratégia bem pensada. Sob o comando de Mountain Mover, a subguilda de Lone Desert Smoke conseguiu literalmente quitear toda a guilda para todos os lados. Eles nunca precisaram de um ataque frontal, pois isso só aumentaria a perda de jogadores em uma luta justa. Eles queriam evitar isso, por isso que Ting. Tudo por um único propósito, prolongar a batalha e ganhar tempo até a chegada da guilda principal. Mestre da guilda Zhang Yu, a Fúria Carmesim chegou para ajudá-lo.
Zhang Yang recebeu uma notificação do Caçador de Neve justamente quando ele estava prestes a entrar na luta. Isso é brilhante. Vamos começar então, certo? Zhang Yang desembainhou sua espada e cavalgou para a frente de seu exército. Vamos matar os desgraçados. A poeira começou a se formar, enquanto milhares de cavalos flamejantes galopavam em direção aos dominadores e outras 3 guildas. Do outro lado, Crimson Rage e suas lutadoras femininas emergiram do outro lado de uma colina, formando um ataque de pinça contra o inimigo. Espera. Por que a guilda principal está aqui? Eles não estavam lutando na guerra de conquista territorial contra o céu imperial. Droga! O que está acontecendo agora? Os dominadores eram diferentes do céu imperial, que tinha coragem para enfrentar a batalha. Isso Zhang Yang admitia. No momento em que viram a guilda principal avançar, todos começaram a perder a coragem e entrar em pânico. Humildemente, o cavaleiro rangeu os dentes. Droga daquele céu imperial! Como ousam se chamar de a segunda guilda mais forte da China? Mesmo depois de se aliar a Rolling Rocks Stone Riders, eles ainda não conseguiram aguentar nem 3 horas. TCH. Inútil. Inútil pra caramba. No momento em que humildemente Cavaleiro soube da conquista territorial lançada pelo céu imperial, ele aproveitou a chance para planejar um ataque à caverna de mineração. Se tudo tivesse seguido conforme o planejado, Imperialski teria derrotado Lone Desert Smoke e conquistado o castelo Thunderstorm, e ele teria conquistado a caverna de mineração. Após perder a guerra, a fumaça do deserto solitária perderia o moral e o poder de fogo de seus soldados. Não havia como retomar a caverna de mineração depois de provar a derrota. No entanto, as coisas saíram do controle. Imperialski não podia ser esperado. Mountain Mover deu o comando, mobilizando todos os jogadores restantes da subguilda Lone Desert Smoke para se juntarem aos reforços que chegavam e formarem um ataque perfeito ao redor. Falando a verdade, o número combinado de jogadores dos dominadores e das outras 3 guildas superava todos eles. No entanto, os números não vencem guerras. Pelo contrário, eles estavam sem poder de fogo. Eles não podem ser comparados com a guilda principal de Lone Desert Smoke e Crimson Rage. Eles nem poderiam estar no mesmo terreno que a subguilda Lone Desert Smoke. Para piorar, todos os jogadores da guilda principal tinham montaria cinza prateado. Até todos os jogadores da subguilda tinham montarias de aço negro. Foi uma melhoria enorme que os dominadores nunca tiveram. Não era mais uma batalha. Foi só um massacre. Comparado à inimizade que tinham pelo céu imperial, os jogadores das guildas Lone Desert Smoke odiavam ainda mais os dominadores. Agora que tinham a chance de matá-los, todos puxaram sua força do fundo da alma para liberar sua frustração contra eles. Zhang Yang voava pelo campo de batalha como uma águia procurando sua presa. Nesse caso, Zhang Yang estava procurando o cavaleiro humilde para atacar. Entre a multidão de jogadores, Zhang Yang teve que atacar. Ele puxou sua espada e ativou onda de explosão e varredura horizontal, quantas vezes conseguiu. Com efeito especial disparando repetidamente, as habilidades eliminavam os jogadores como uma foice em um arbusto. Hipócrita! Zhang Yang gritou seu nome quando todos os outros jogadores ao seu lado finalmente foram mortos. Porque toda vez que vejo seu rosto, parece um pobre cachorro maltratado que nunca para de latir. Não se considere muito bem, Zhang Yu, disse o cavaleiro humilde entre os dentes. Não pense que sua sorte estará sempre ao seu lado. É assim que você me ameaça? Sério? Isso é o melhor que você conseguiu pensar? Zhang Yang riu. Com Sun Xiu e o resto de seu grupo de elite pessoal, eles mataram cirurgicamente tantos jogadores para se aproximarem de humilde cavaleiro. Com a habilidade especial da espada de Zhang Yang disparando sem parar, eles eliminaram o inimigo por trás das linhas inimigas. Quando perceberam que não tinham chance, a expressão que usavam rapidamente mudou de loucura para medo cego. Zhang Yu, a máquina de matar, era simplesmente muito poderosa. Como alguém poderia ter chance de lutar contra ele quando sua espada podia repetir a mesma habilidade tantas vezes quanto possível? Meia hora após o início da batalha, os dominadores e o restante da guilda foram completamente esmagados além do reconhecimento. Os sobreviventes restantes perderam toda a esperança e deixaram o campo de batalha, deixando uma montanha cheia de corpos mortos e equipamentos abandonados. É como ser atingido por um raio e um tornado ao mesmo tempo. Uma catástrofe completa e completa. As batalhas consecutivas do Lone Desert Smoke foram gravadas pelos membros e postadas no fórum oficial,
criando uma sensação quente por um breve período. Todos ficaram naturalmente surpresos e maravilhados com a capacidade do Lone Desert Smoke. Mas a conversa mais popular sobre as duas guerras foi o aparecimento do exército mecânico. Eles não eram personagens de Transformers. Especialmente durante a cena em que Zhang Yang gritaria, "Tigres da Tempestade do Céu." Todos riram de como a chamada de Zhang Yang foi cômica. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 395, Cidade do Silêncio do Granizo Tradutor, Endless Fantasy Editor de Tradução, Endless Fantasy Tradução. A guerra total entre Lone Desert Smoke contra os dominadores Imperialski e o resto da guilda foi apenas uma guerra braçal entre outras guerras de guildas maiores e maiores em toda a região da China. Estatisticamente falando, guerras entre guildas sempre estiveram presentes. Pode ser desencadeado por vários motivos, como o caso dos direitos das cavernas de mineração, uma guerra de vingança, uma guerra de retaliação, e por aí vai. No mundo real, havia muitas limitações sobre como as pessoas podiam fazer o que queriam umas com as outras. Aqui, eles buscavam uma forma de extravasar sua frustração no jogo. Muitas coisas que não podiam ser feitas na vida real eram livres para serem feitas no jogo. Uma das formas mais diretas de resolver conflitos entre si era um massacre. Zhang Yang adorava arrumar brigas, mas não gostava de brigas sem propósito. Por isso ele nunca deu o primeiro soco. Dito isso, se alguém estivesse intimidando ele, ele não ligaria para enfiar uma espada na cabeça daquele cara. Ainda assim, já que Imperialski e T-Dominator já estavam em cima dele algumas vezes, Zhang Yang finalmente ia desistir da última que vinha guardando. Ele começou uma retaliação, e não ia poupar os golpes. Ele deixou que cada um de seus amigos, Sentiros, Ain Shui, Wei Yan e a turma, liderassem uma equipe própria para procurar e matar tanto Imperialski quanto T-Dominators. Mirando no ponto de desgaste das duas guildas, eles caçaram e mataram o máximo de membros que puderam, até que ambas choraram por suas mães. Quanto a Sun Xiu e Lost Dream, eles se uniram e recrutaram de 7 a 8 jogadores talentosos e bem equipados da classe de Eve, formando um pequeno esquadrão de assassinos. Seus principais alvos eram os jogadores de nível mais alto das duas superguildas. Todas essas tentativas de assassinato deixaram Onisun Ordstroke, Liu Wei e até humildemente Cavaleiro encolhidos atrás do muro do castelo, temendo que, ao saírem, seriam mortos instantaneamente. Jogadores como Onisun Ordstroke adoravam grindar sozinhos, assim como Zhang Yang. Como um guardião natural com alta defesa, golpe de espada único conseguiu aguentar um ladrão até a morte. Mas isso só se aplicava em lutas 1 contra 1. Se um grupo de ladrões pulasse nele e o atordoasse com corrente, sob pena de ser um golpe de espada, nem mesmo Zhang Yang sobreviveria a isso. Ao passar do limite de nível 80, subir um nível seria muito difícil. Houve muitas ocasiões em que Onisun Ordstroke se esforçou muito para acumular 30% a 40% de seus pontos de experiência, apenas para ser esvaziado de volta a zero por Sun Xiu e sua equipe de assassinos invisíveis. Foi sorte para Onisun Ordstroke o sistema ter removido a penalidade de nível, caso contrário, seria uma vingança melhor para Zhang Yang. Depois de ser morto tantas vezes, Onisun Ordstroke finalmente enviou uma equipe para se juntar a ele. No entanto, não foi de utilidade. Até um tigre gostaria de descansar depois da caça. A barra de HP de um jogador nem sempre estaria cheia durante uma luta contra monstros, e o curandeiro não queria se curar demais. Sun Xiu esperava cuidadosamente a chance de desferir golpe de espada única no momento em que seu HP estava no menor nível e vulnerável a ataques. Na vida anterior, Onisun Ordstroke e Sun Xiu conseguiram ganhar popularidade devido às suas constantes brigas. Nesse caso, a maioria das lutas terminava com a derrota de Sun Xiu. Sem uma guilda forte para apoiá-la, ela estava em desvantagem, pois não possuía equipamentos fortes. Nesta vida, porém, Sun Xiu foi apoiado por Zhang Yang o tempo todo. Ela conseguiu esmagar completamente Onisun Ordstroke graças às suas habilidades, em parte por possuir o equipamento mais forte que poderia ter obtido. Para colocar em comparação, Sun Xiu não conseguia ter 100% de chance de vencer uma luta contra Onisun Ordstroke. No entanto, é seguro dizer que Sun Xiu e Onisun Ordstroke estariam em pé de igualdade. Por outro lado, Sun Xiu aproveitou a chance de golpe de espada baixar sua guarda, fazendo-o perder uma vantagem competitiva e permitindo que Sun Xiu o derrubasse completamente. Segundo seu relatório, em apenas uma semana, Sun Xiu matou golpe de espada 11 vezes,
E também obteve uma placa de peito de nível 80 amarelo-ouro dele. Sendo atacado com tanta brutalidade, Oni Swordstruck planejou sua vingança. Ele recrutou sua própria banda de assassinos para matar Zhang Yang. Infelizmente, os planos deles de tomar a cabeça de Zhang Yang seriam apenas um sonho distante. Zhang Yang tinha o melhor dos melhores equipamentos que qualquer guardião poderia ter. Ele tinha muitas habilidades, incluindo muitas habilidades de salvamento que poderiam salvar sua vida onde quer que fosse emboscado. O fato mais opera que, se ele realmente estivesse sendo encurralado até a morte, poderia facilmente usar o amuleto do amante e escapar ileso. Ou então ele poderia usar a ordem de invocação do grupo para chamar reforços e instantaneamente expulsar os ICs deles. Como conclusão, a luta entre Lone Desert Smoke e Imperialski foi vencida por Lone Desert Smoke, por uma ampla margem. Ainda assim, nenhuma guerra está sem baixas. O Lone Desert Smoke teve um preço a pagar. Havia muitos membros da guilda que foram mortos e perderam seus pontos de experiência, equipamentos e ouro, para reparar equipamentos. No entanto, Zhang Yang não precisava queimar um buraco no bolso para reembolsá-los pelas perdas, já que tinha uma renda do território. Pelo contrário, o céu imperial não tinha nada para reembolsar seu lado. Eventualmente, Imperialski finalmente ergueu a bandeira branca. A maioria dos jogadores deles parou de jogar por 3 dias. Quando não há jogadores para matar, não há guerra para lutar. Assim, a guerra foi cancelada. Por outro lado, T-Dominators já havia se aposentado há muito tempo. Após o período de 3 dias de descanso, foi declarado um armistício e tudo voltou ao normal, onde os jogadores podiam voltar ao campo para treinar em paz. Zhang Yang já havia alcançado o nível 86 até agora. Alcançar o nível 90 não era muito longe, mas era difícil. Nos dias seguintes, Zhang Yang dedicou sua energia e tempo para focar totalmente apenas no chão. Ele veio ao mapa do nível 80, o Grande Canyon da Noite Eterna, para treinar. A Terra era tão grande que havia muitas outras missões secundárias para completar além do fragmento da chave dimensional. Ainda havia outros 2 mapas de nível 80 com missões para completar, mas como o Canyon era o mais próximo do Castelo da Tempestade, Zhang Yang priorizou o mapa primeiro. No caminho para um lugar chamado Cidade do Silêncio do Granizo, ele lembrou que havia uma missão secreta disponível ali. Tinha algo a ver com a atualização do limiar de nível 100, que era considerada uma das heranças valiosas, chamada herança vampírica. Havia uma grande falha da herança, que era que cada jogador só podia receber um. Heranças não podiam ser confiscadas e excluídas. Uma vez que um jogador aceita qualquer tipo de herança, ele ou ela nunca pode aceitar uma segunda. Isso significava que, se eles vissem outro tipo de herança melhor do que aquele ou ela possuía, não teriam outro meio a não ser desistir da mais nova. Por isso, é de vital importância que, durante uma seleção de herança, se pense 2 vezes antes de aceitá-la. Pois esse é o significado literal de uma chance única na vida. A herança do vampiro era de fato uma herança boa e muito favorável, que poderia ser aceita por qualquer jogador ou qualquer classe. As heranças eram classificadas em 2 tipos. A primeira sendo a mais rara e forte, que é a herança de nível único. O outro era o tipo comum, que era mais fraco e tinha uma melhoria mais padrão, que era o nível general. Por isso, uma herança única era chamada de herança classe S. As heranças de nível geral eram classificadas em vários níveis. Algumas que fossem fortes o suficiente para alcançar aproximadamente o mesmo nível ou se aproximando do nível de herança classe S seriam chamadas de herança classe A. Havia heranças tão ruins e inúteis que só davam 10% em determinado atributo e seriam chamadas de heranças lixo ou classe Z. A herança vampírica foi classificada como uma herança de nível geral com classificação classe B. Era naturalmente forte por um bom motivo. No entanto, Zhang Yang não queria isso. Seu alvo era a herança do deus da guerra classe S. Não havia motivo para ele aceitar a busca pela herança vampírica. Ainda assim, havia uma esperança perdida em completar a herança vampírica em um mapa de nível 80. Mesmo que ele pudesse ativar a missão e completá-la, ele só estaria obtendo uma parte do fragmento de herança e não a peça principal. Não há absolutamente nenhuma forma dele completar a missão de herança sem entrar nos mapas de nível 100. No entanto, só porque ele não queria, não significava que os outros jogadores também não gostariam. Como mencionado antes, a classe quase, ou se aproxima, da capacidade de uma herança de classe S. A herança vampírica era classificada como B e ainda assim era extremamente forte.
Zhang Yang montando seu rei urso de orelhas douradas em direção ao céu noturno do grande canhão da noite eterna. Quando viu a silhueta da cidade silenciosa do granizo, ouviu um grito ensurdecedor que fez Zhang Yang parar completamente as rédeas do urso. Que foi essa? Do outro lado, onde as florestas terminam, ele viu uma figura manipulando dos arbustos. Ela era alta e esguia, com cabelos longos que balançavam ao vento enquanto corria em alta velocidade para longe da floresta. Na mão, ela segurava uma adaga curta e brilhante que refletia as estrelas no céu noturno. Shiryu, Elite, humanoide, nível 83 HP, 32.467 83.000 defesa, 450 apenas 2 segundos depois que ela saiu da floresta, mais duas figuras sombrias pularam para persegui-la. Aqueles dois eram vampiros com presas afiadas como navalhas. No entanto, ao contrário do Drácula, esses dois não tinham asas de morcego. Provavelmente era um vampiro de classe inferior. Só vampiros de alta patente poderiam ter asas. Vampiro inferior, Elite, Spectre, nível 84 HP, 84.000 defesa, 450. Nesse momento, Shiryu fez um mortal reverso. A lâmina em sua mão brilhava enquanto ela voava para trás no céu. Com um golpe rápido, ela perfurou um dos vampiros no peito com precisão de atiradora de elite. Gra! O vampiro gritou de agonia quando a facada em seu peito começou a brilhar com uma luz branca intensa, consumindo todo o corpo e transformando-o em um homem morto. Shiryu tinha apenas um tiro e matou o vampiro. Zhang Yang achou que a adaga devia ser abençoada com algum tipo de água benta ou algo assim. A menos que a adaga estivesse coberta de água benta, não havia como um NPC de nível Elite matar um monstro de nível Elite com um único golpe. Zhang Yang cavalgou o mais rápido que pôde em direção ao NPC e lançou uma lança de obliteração em direção ao vampiro restante. Você não passa de comida para nós. Como ousa se rebelar? Gritou o último vampiro na cena. Então pulou em direção a Zhang Yang com os braços bem abertos, pronto para esfaqueá-lo com 10 garras. Cuidado! Disse Shiryu enquanto se lançava e chutava a vampira para o lado com um dropkick. Zhang Yang riu e preparou sua espada e escudo. Relaxa, eu estava sob controle. É só um vampiro. Nem conseguiu me arranhar. Que insolência! Você ousou olhar de cima para os vampiros. Bradou o vampiro. Zhang Yang suspirou e massacrou o mero vampiro de elite nível 84. Com a ajuda de um NPC de elite, o vampiro foi rapidamente eliminado sem nem precisar usar uma habilidade de recarga longa. O corpo morto do vampiro se transformou em um amontoado de cinzas finas, deixando a Zhang Yang algumas seda e moedas. Guerreiro. Você é forte. Disse Shiryu enquanto embainhava sua pequena lâmina na lateral. Você também. Onde aprendeu a lutar assim? Disse Zhang Yang com um sorriso. Por favor, preciso pedir que descanse na minha casa. Faz muito tempo que não conheço um guerreiro forte como você. Disse Shiryu com um convite. Mesmo que o NPC tenha convidado verbalmente Zhang Yang, ele não recebeu nenhuma notificação de missão. Parece que Zhang Yang só ajudou o NPC com uma pequena tarefa. Talvez ainda não tivesse chegado ao ponto de desencadear uma missão. Zhang Yang assentiu e seguiu Shiryu. Como Shiryu estava em pé o tempo todo, Zhang Yang desconvocou o urso e caminhou lado a lado com o NPC por quase 20 minutos antes de chegar à cidade. Como o cânion estava eternamente escuro, a cidade estava ainda mais escura. Com a corrente fria soprando pela cidade, carregando os flocos congelados de neve. A temperatura de todo o lugar estava próxima de zero. Embora o horário devesse ser de dia, o lugar era iluminado apenas por tochas acesas ao redor da cidade. Havia quase 10 famílias na cidade, embora ainda houvesse algumas crianças brincando na neve nas ruas. Pelo menos, essa era a única fonte de risadas e vigor emanando de toda a cidade. Guerreira, nossa cidade sempre esteve sob ameaça do clã dos vampiros, disse Shiryu, suspirando profundamente. Este canyon nunca viu a luz do dia. Embora eu tenha certeza de que outros lugares nesta terra já viram dia e noite, este lugar, no entanto, foi abençoado apenas com neve e noites sem fim. Temos luz do dia, ou como devo chamar, um brilho temporário. No máximo, temos 3 horas de sol neste lugar todos os dias. Aquelas criaturas odiavam a luz, mas eles tratam este lugar como seu paraíso. Zhang Yang assentiu em reconhecimento da afirmação dela. Tenho uma pergunta. Por que vocês não foram embora? Shiryu riu amargamente. Não é que não queiramos. Não podíamos.
Vampiros vivem de sangue, e seu favorito sempre foi sangue humano. Eles nos cercaram como gado, esperando para serem comidos quando estivesse com fome. Não há como sair daqui sem ser morto. É engraçado. Como está sempre nevando, tivemos dificuldade para cultivar e alimentar. Quando a situação escalava a ponto de caçar comida ser uma tarefa impossível, eles nos entregavam pessoalmente animais secos que tiveram o sangue sugado até secar. Zhang Yang começou a franzir a testa. O pior de tudo é que alguns moradores começaram a valorizar essas criaturas por entregarem comida. Preguiças haviam se manifestado no coração dos moradores. Eles já tinham desistido de revidar, já que estavam impotentes. Para começar, tudo o que podem fazer é esperar e morrer, disse Cheryl, decepcionada. Zhang Yang franziu ainda mais a testa. Essas pessoas não sabem disso, mesmo que ainda possam viver, mas estariam sob o medo constante de serem a próxima refeição do vampiro. Eles tinham maneiras de lidar com isso. Embora ninguém nunca tenha dito isso em voz alta, todo mundo está sempre desejando e rezando para que o sacrifício mensal não seja eles. Disse Cheryl. Zhang Yang sentiu com a cabeça. Eu entendo. Vamos. Os dois entraram na cidade e foram direto para a casa dela. A casa de tijolos era um pouco maior do que as casas normais da cidade. Assim que entraram, Cheryl preparou rapidamente a lareira e queimou alguns troncos para aquecer a casa. Zhang Yang agradeceu a Cheryl pelo gesto gentil, mas, na verdade, ele não sentiu nada. Zhang Yang já havia ajustado as configurações sensoriais e se certificado de que não sentiria a mudança de temperatura de forma extrema. Onde estão seus pais? Houve um breve silêncio quando Cheryl respondeu com um tom amargo e triste. Minha mãe foi escolhida para ser um sacrifício. Meu pai invadiu o castelo dos vampiros para salvar minha mãe e nunca mais voltou. Houve um brilho repentino em seus olhos e sua voz estava cheia de raiva. Um dia, vou lançar o martelo da justiça sobre todas essas criaturas. Cheryl se desculpou e foi preparar o jantar para os dois. Depois de comer, a vida de Cheryl foi recuperada e recuperou a saúde total. Enquanto limpava, Zhang Yang perguntou, entendo que o vampiro só caçaria humanos para se alimentar. Por que eles tentariam te matar? Cheryl bufou. Eu herdei a vontade do meu pai de me tornar um caçador de vampiros. Um mês depois que entrei na idade adulta, já matei 13 vampiros. Espera. Você tem só 16 anos? Perguntou Zhang Yang, surpreso. No jogo, 16 anos era considerado adulto. Cheryl assentiu com a cabeça. Como esperado de um ocidental, eles tinham a tendência de alcançar a puberdade mais rápido do que qualquer asiático. Cheryl tinha um rosto maduro e um corpo esguio e voluptuoso de uma mulher adulta. Se o Yang estivesse presente, com certeza ficaria com ciúmes até o reino que venha. Zhang Yang riu baixinho e disse, se você quiser, eu poderia te acompanhar para fora daqui. De onde Zhang Yang estava, ele entendeu que a missão Herança Vampira deveria ser localizada em Silent Hilton, e o NPC que deveria dar a missão era Cheryl. No entanto, de onde estava naquele momento, não sabia onde estava seu progresso. Como ou onde a missão começou era completamente misterioso para ele. Mesmo que a herança vampírica fosse considerada uma herança de nível geral, os meios e caminhos da missão escolhidos pelos jogadores que desejam receber a herança vampírica eram diferentes. Assim como um labirinto com 4 pontos de entrada, os jogadores começavam missões a partir de outro ponto ou história, apenas para chegar ao ponto final, que era a própria missão. Assim, esse caminho foi revelado secretamente por um jogador que descobriu e completou a rota Cheryl. Foi sorte que Zhang Yang sequer se lembrava da missão. Entre todas as outras missões de herança, essa era a única disponível abaixo do nível 100. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.